Senhor, estou aqui como José para declarar que minha família vossa é. Quero acolher as famílias aqui presentes, as que estão em casa, e de modo especial, com muito sentimento e oração, a esses que perderam seus entes queridos, mas que com certeza podem celebrar pela fé a sua ressurreição, a entrada na vida e a pertença à glória dos céus. É isso que nos consola e é isso também que nos dá sentido à nossa vida de fé, não é? Primeiramente, quero dizer que nós estamos nessa semana intensa pelas famílias, rezando com o tema "Eles já não têm mais vinho". Esse é um clamor de Nossa Senhora. A liturgia de hoje marca, toda a história da liturgia de hoje marca a oração, o diálogo e o encontro. Vamos falar essas três coisas: oração, diálogo e encontro. Na verdade são coisas bem juntas, bem paralelas. Elas acontecem o tempo todo e elas devem acontecer dentro da nossa casa. Vamos trazer o cenário da primeira leitura, que é um cenário de desarmonia familiar, né? Ali tem 3 irmãos, Miriam, Arão, Moisés, falando de uma forma bem natural e bem simples para a gente entender. Houve um desentendimento entre eles, ciúme, dúvida, falta de entendimento, de aceitação. Miriam e Arão resolveu ouvir uma egípcia, né? Imagina, ouvir uma pagã, ouvir uma ideologia, uma ideia. Por que Deus só fala por Moisés, não fala por vocês? E aí eles começaram então a tretar e começaram a duvidar um do outro, querer disputar. Houve disputa, houve ciúme, houve intriga, houve inveja. E aí então Deus chamou eles para a tenda. Fala comigo, tenda. O que é tenda? Tenda é uma casa, né? O que é a palavra entenda? A palavra entenda é a palavra que junta in de dentro e tenda de moradia. Então quando a gente entende, o que significa se entender? Todo mundo dentro da mesma tenda, se entendendo, olhando para dentro. Então, entenda significa dentro da tenda, dentro da casa. Deus chama eles para dentro da tenda. Deus chama eles para o diálogo. Olha, posso ser sincero para vocês? É tão claro e tão fácil que fica difícil até de explicar. Sabe quando uma coisa é tão clara e tão fácil que você fala assim, como é que eu explico uma coisa tão lógica? É óbvio. Fica até complicado para eu pregar aqui, porque eu não tenho muito o que falar, é só dizer o que está ali escrito. Eles se desentenderam, eles se odiaram, eles se duvidaram, competiram, ciumados, eles ficavam ali, ou foram ouvir uma pagã, foram ouvir uma conversa de fora, foram ouvir uma conversa doida. Por que Deus fala por Moisés? Mas aí a Bíblia nos dá a receita. Vocês estão a fim de uma receita boa ou não? Primeiro de tudo fala que Moisés era o quê? O homem mais paciente da terra. Então olha para o seu vizinho e fala assim, paciência. Você isso, você não vai conseguir nada, né? Para começar. Se é paciência, você não vai conseguir. E paciência é a ciência de que tudo vai passar. Agora, você não tem paciência, a pessoa já erra com você, você já coloca ela na guilhotina. A pessoa já erra com você, você coloca ela no banco dos réus, já vai e faz ali o júri, aí coloca no júri quem não gosta da pessoa. Imagina, né? Sua mãe não vai muito com a cara do seu marido erra, você pergunta para ela, o que eu faço? Parabéns para você nessa data querida. Aí você coloca no júri quem já não gosta da pessoa e monta um tribunal, onde as pessoas se julgam, se penalizam, se condenam e as pessoas o tempo inteiro têm que se justificar. Quando na verdade a gente deveria para a tenda. A gente não deveria ir para o tribunal, a gente deveria ir para a tenda. Então Moisés, com muita paciência, diz assim, isso vai passar. É um momento de loucura. Eles vão perceber. Amém? Tanto que Arão, em determinado momento, ele fala isso, não fala? Deus, perdoa, a gente teve um momento de loucura. Foi um momento de loucura. Olha que bonito isso. Humilde da parte de Arão, foi um momento de loucura. E o salmista, o salmo é a mesma coisa. É o salmo da misericórdia, em que ele fala, Senhor, por favor, não me prive de ti, do teu espírito, da tua presença, que eu não aguento. Eu tive um momento de loucura. E o Davi, num momento de loucura com Betsabé, acabou se tornando adúltero e homicida. Um momento de loucura. Mas o que ele faz? Ele vai para a tenda. Ele vai para a tenda. Ele vai para a conversa com Deus. Ele vai para a presença de Deus. Agora eu fico assim intrigado, como que as pessoas erram e elas fogem da tenda, fogem da conversa, da oração, do encontro, fogem, elas ficam malucas. Olha, no momento de loucura, Senhor, nós ficamos contra o nosso irmão, sendo que nosso irmão é o escolhido de Deus, ele é o Moisés, a gente deveria ficar feliz com o nosso irmão, e nós nos levantamos contra ele, irmão contra irmão, a família, desavença, e Deus falou, vai para a tenda, e lá na tenda Deus falou, olha, Moisés é meu servo escolhido e fiel,
De repente na Miriam veio uma lepra branca, ficou toda cheia de lepra. E o Arão, que tem medo até da sombra, né? Não sei se você conhece a história de Arão, mas ele é muito medroso. E Arão, que tem medo até da sombra, que por causa que o povo pressionou ele lá quando Moisés foi 40 dias no Monte Sinai, ele fez um bezerro de ouro, é esse mesmo Arão. Na hora que viu a lepra da irmã, falou: nossa, que bobagem nós fizemos, nós estamos se levantando contra o ungido de Deus, o nosso irmão, Deus fala por ele, por que a gente não ouve o que Deus fala na boca dele? E nessa hora, Arão faz uma oração, porque ele é o sacerdote, né? Ele faz uma oração: Senhor, nos perdoe daquilo que falamos no momento de loucura. Nós vamos dar ouvido para uma egípcia, uma pagã, uma idólatra. Nós vamos dar ouvido para uns de fora, sendo que a gente podia dar ouvido ao nosso irmão, que é o escolhido de Deus, e fala em nome de Deus. Por que nós fizemos isso? Problema de família, né, gente? Ciúme, contenda, desavença, competição. Eu já falei, né? A gente tem que trocar o competir, o comparar, com o compadecer e colaborar. São 4 letras, são 4 palavras com a letra C. 2 negativas e 2 positivas. A comparação e a competição é uma desgraça na vida humana. Tira essas 2 palavras do meio do relacionamento de vocês. Para de comparar e para de competir. Começa a colaborar e se compadecer. A compaixão e a colaboração. Porque a palavra colaborar, ela é maravilhosa. É uma das palavras que eu mais gosto da minha vida. Porque labor é trabalho. Colaborar é trabalhar junto. Então vamos trabalhar junto. Se é para servir o Senhor, vamos servir o Senhor junto. Se é para a gente pagar uma dívida, vamos pagar uma dívida junto. Se é para a gente criar o nosso filho, vamos criar o nosso filho junto. Se é para educar nosso filho, vamos educar nosso filho junto. Se é para ser feliz, vamos ser felizes junto. Colaborar. Colabora, irmão. Colaborar aqui na paróquia, colaborar com o trabalho, colaborar com os pobres, colaborar com a vinha, colaborar com Deus, colaborar com o seu reino, colaborar com o evangelho, trabalha junto. Não, a gente trabalha contra. A gente trabalha contra. A gente não colabora. Porque a palavra colaborar ainda tem no meio dela a palavra elaboração. Porque elaborar é você constituir, planejar, é você fazer aquele planejamento bacana. Então você elabora, labora e colabora. Então é assim que a família tem que viver. Planejar, porque não pode viver assim na última hora. Muito improviso, né? Cria os filhos de improviso, relacionamento conjugal improvisado, vida sexual improvisada, tudo é improvisado. A vida financeira é improvisada, a vida sexual é improvisada, tudo é improvisado. Eu vou falar com meu filho aqui agora, fala aqui mesmo, andando, tudo é improvisado. A conversa com a esposa é improvisada, não tem nada elaborado. Família tem que ser elaborada, como ela foi criada. Deus elaborou a família, aí laborou ela, fez ela, constituiu ela. Nós também temos que elaborar, colaborar e laborar, trabalhar muito. É trabalho. Sem trabalho não dá certo. Quando alguém vê seu filho, por exemplo, que é uma menina boa, um menino bom, vai falar o que para você? Nossa, você tem um filho bom, que sorte, hein? Não é sorte, é labor. É trabalho. É renúncia. É noite sem dormir, é levantar de madrugada para rezar, é você cuidar, é você falar, é você estar em cima, é você estar ali o tempo todo fazendo um papel de pai, cuidando, papel de mãe. Você investindo nisso, não tem nada a ver com sorte. Sorte é um resultado aleatório. Família não pode ter um resultado aleatório. Você não pode esperar a sorte, você tem que trabalhar. Então abandona a comparação, para de comparar. Ah, Moisés, por que ele é mais do que nós? Por que Deus fala por ele com nós não? Para de comparar a vizinha com o outro. Ah, o marido da minha esposa, o marido da minha amiga. Ah, o pai do meu irmão. Para de comparar, para de comparar. E começa a colaborar, a se compadecer. O compadecimento, ele é a chave dessa oração curadora. E aí, o que Arão faz? Ele se compadece da irmã dele, sim ou não? Não teve nada nele, foi na irmã, na Miriam. Ela ficou coberta de lepra. Aí ele falou o quê? Senhor, nos perdoe o que falamos e nosso comportamento no momento de loucura, no momento de falta de lucidez. Foi bobagem, a gente reconhece, nos perdoa. Senhor, cura minha irmã. Que lindo da parte dele. Ele reza. Arão reza pela cura da irmã dele. Ele não fica assim, tipo, bem feito. Falei para você foi abrir essa língua aí, ouvi outra mulher lá, mulher com mulher, deu errado, e eu estou tonto aqui, caí na conversa. A egípcia falou com você falou comigo, você foi envenenar a minha vida, olha o que deu. Não, ele reza pela irmã dele.
Rezar. Orar é amar. Orar é conduzir o outro a Deus. Orar é se colocar no lugar do outro. Para de se competir, para de se comparar. Compadece-te, tem misericórdia. Ela errou, ela fez uma bobagem. Mas as pessoas erram mesmo, elas fazem bobagem mesmo. Porque os seres humanos têm momento de loucura. Porque os seres humanos têm momento em que eles cometem essas coisas, como Davi. O Salmo fala isso, ele reza, ele fala com Deus, ele vai se entender com Deus na tenda. Vai se entender com Deus através do sacerdote, da confissão. Eu não sei, gente, eu falo as coisas, mas não é por mal. Vocês acham que quando eu falo as coisas aqui é por mal? Não é por mal. Mas lá na minha cidade, o povo está quase não confessando. Não tem problema, tem gente assistindo, eu sou lá de Marília, sou da diocese, eu falo, não tem nenhum problema. Eu não estou falando por mal, mas os padres precisam confessar mais a turma. Não precisa ter tanto medo assim, não, vai morrer, e se morrer também vai para o céu. Tem que confessar a turma. Tem umas paróquias lá que você marca horário, mas tem uns outros lá que não está. Os padres precisam atender a turma, gente. Precisa se entender com Deus, ou não? Ou o Davi não foi se entender com Deus? Deus, eu pequei, eu fiz coisa errada. Oh, Deus, o meu pecado está sempre à minha frente. O Senhor me perdoa, misericórdia de mim, Senhor. Eu tive um momento de loucura, a hora que eu fiz, eu peguei a Betsabé e ainda matei o marido dela. Olha onde fui parar, o rei Davi, ungido, escolhido, amado por Deus, aquele que Deus escolheu de pequenininho, que Deus falou, o homem vê a face, Deus vê o coração. E ele viu o coração de Davi, viu ou não viu? E não é um coração bom, de pastor, um coração de Deus, mas ele cometeu loucura. Ele cometeu uma bobagem, e infelizmente não era para ser assim, mas comete. E eu sinto muito se o seu marido cometeu uma bobagem, sinto muito se a sua esposa cometeu uma bobagem, num momento de loucura, e aí a lepra vem ou não vem? A lepra vem, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, morre de lepra, desgraçado, aí pronto, você merece isso, aí separa, aí briga, aí vai cada um para um lado. Gente, a palavra está falando ali, você quer obedecer a palavra, você obedece a palavra, se você quer ouvir a egípcia, você ouve a egípcia, e aí você se prepara, porque o negócio vai ficar feio para o seu lado. Ou você ouve a egípcia que fica falando na tua orelha, ou você ouve a palavra que está falando, vocês têm que entrar na tenda, e se entender, e rezar um pelo outro, porque aí Deus vai curar, como curou a irmã de Moisés, e vai curar Arão, e vai curar o coração deles, e depois eles vão se entender, e eles vão pedir perdão para Moisés, como aconteceu com a família de José, lá no Egito, os irmãos venderam ele se tornou governador do Egito, e depois do momento de dor, de mágoa, ele estava muito mal, ferido, mas ele acabou perdoando e acolhendo seus irmãos. É isso, família é isso, gente, é deixar triunfar o amor, e para isso a gente precisa se entender, é rezar, dialogar e se encontrar. Sem se encontrar a gente não vai conseguir. O evangelho de hoje acontece algo muito bonito dentro daquela cronologia que eu expliquei para vocês. Uma pequena cronologia só do capítulo 14. João Batista morre decapitado, avisam a Jesus, ele fica triste, ele é primo dele, é sua família, ele fica machucado, fere, atinge ele. Jesus tem sentimentos, ele é ser humano, ele é Deus. Aí ele vai para o deserto, chega no deserto, o povo está lá, e ele tem que atender o povo, curar o povo, dar comida para o povo, ele multiplica os pães, aí fala para os discípulos, agora eu vou ao Pai orar, porque eu preciso ir ao Pai orar. Isso é bonito, né? Jesus retoma o que ele tinha que fazer e não conseguiu fazer naquele momento, porque o povo estava lá. Ele retoma, ele foi ao deserto para orar, chegou lá, não teve como, porque o povo já estava lá. Mas aí quando ele faz e atende o povo, o que ele vai fazer? Ele vai orar. O duro é quando você nunca faz isso. É bonito isso, o evangelho mostra isso ali, ó. Jesus não desistiu do projeto de se encontrar com o Pai. Fala comigo, eu preciso, antes de qualquer coisa, me encontrar com Deus. Lá em casa eu vejo a minha esposa, gente, de verdade, eu tenho um filho lá de 5 anos, depois tenho de 8, tenho de 11 e tenho de 23. A palavra mãe é o dia inteiro. E às vezes eu não estou em casa, aliás, eu estou sendo modesto, muitas vezes eu não estou em casa, e tem dia que eu estou, por exemplo, domingo eu estava. E eles ficam falando só mãe, e minha esposa falou uma hora assim, gente, chama o pai um pouco. Porque a menininha pequena vai no banheiro, e diz, mamãe, vem me limpar. Vai o pai. Eu sei que não é um serviço muito agradável, né? Mas você precisa se entender. Agora, essas pessoas, é impressionante como elas se acusam. Elas olham para as outras e falam assim, eu não aguento mais limpar essa meninada. Quando vocês vão crescer para se limpar sozinho? Vou falar uma coisa para você, quando você crescer a cagada vai ser outra. Você sabe do que eu estou falando.
E fica mais difícil de limpar. Essa daí é facinho de limpar. Que hoje tem recurso pra caramba, né? O papel higiênico é dupla face, cheiroso. Tem wipes, né? Como é que chama aquilo, né? Lenço umedecido. Depois que cresce, é pior de limpar. Por isso você tem que cuidar. E por isso a gente tem que se entender. Então eu falo para a meninada assim, ó, para de ficar chamando a mãe toda hora. Vocês sobrecarregam ela. Tem coisas que vocês conseguem fazer. Tem coisas que você consegue. Aí o reizinho lá senta na mesa. Lá em casa não, estou falando, pelo amor, lá em casa isso é impossível acontecer. Eu falo aqui, meus cabelos até já arrepia. O reizinho senta na mesa e fica, mãe, tá isso aqui, tá isso aqui. Lá em casa, se acontecer isso aí, estoura uma bomba debaixo da cadeira. Ele voa longe. Lá em casa não tem reizinho. Sentou na mesa e começou a pedir coisa, o pau come. E é pau mesmo, não é pau, é modo de dizer não, é de verdade. E não vai ter polícia no mundo que vai lá em casa prender nós, não vai. Os amigos meus polícia, eles falam assim, deixa que não cobre. Não é da cobertura. Não vai, senta o reizinho na mesa, tem que se entender, fala assim, não filho, você não vai, a sua mãe está cansada, levanta, vai pegar suas coisas, arruma sua cama, faz suas coisas. Aí uma pessoa tem que fazer o serviço de 6, que lá em casa nós somos 6, mas a mamãe 7. Então, poxa, você vai fazer o serviço de todo mundo, está errado isso aí ou não está? Tem que se entender ou não tem? E tem que colaborar, colabora. Agora é claro que a coberta que há 23 anos dobra, não é igual a da de 5. Aí quando vai lá, a coberta da de 5 está dobrada daquele modelo. Que você... É até bonitinho de ver. Ela fala assim, pai, vem ver a coberta que eu dobrei. Eu falei, você não dobrou, você enrolou, você não é dobrar. Mas, eu vou te ajudar. Tem que ajudar, cara. Tem que colaborar. Agora você chega com uma menina de 5 anos e fala assim, você não presta para nada, meu, você é um imbecil inútil, não sabe nem dobrar a coberta que dorme. Aí a lepra vem, ou não vem? A lepra vem, porque a gente não se entende, a gente não se encontra, a gente não conversa. A gente vai para o tribunal em vez para a tenda. Fala para o teu vizinho, fala, é para a tenda. É para a tenda que é para ir, não é para ir para o tribunal. É para a tenda, você tem que ir para a tenda, vai, entra na tenda, se entende. Porque a gente faz bobagem mesmo. Claro que faz. Infelizmente é assim. Imagina, eu estou vindo de uma semana de missão lá de cima, do Mato Grosso. Eu passei em casa, depois fui de Cuiabá, fui para Curitiba, de Curitiba eu passei em Marília, eu troquei a mala para vir para cá. E aí não dá tempo de ver a turma, todo mundo. Você vê a esposa e os filhos, e aí a gente vem. Mas a outra turma chia também, não chia? A mãe liga e fala assim, não veio ver eu por quê? Aí você tem que se entender com ela, não tem? Fala, eu não fui ver a senhora porque eu errei, na verdade. E porque eu não consegui. Agora, se a gente não tiver paciência, a gente já vai para cima, já xinga, já entorna. Aí você fala para a esposa também fica ruim com a sogra. Aí vira um negócio terrível, sim ou não? Se entenda, primeiro de tudo tenha paciência com a sua mãe. Deixa as pessoas cobrarem. Se elas te cobraram, é porque gostam de você. É melhor que elas te cobrem do que elas não falam nada também. Porque se ninguém falar mais nada para você, sinal de que você não vale nada, ninguém está percebendo sua ausência. É assim. Agora, se a gente não tiver humildade para a gente entrar na presença de Deus, e para a gente entrar na presença das pessoas, sentar olhar nos olhos, nós não vamos nunca nos entender. Porque as pessoas, infelizmente, são carentes, elas têm machucaduras, têm feridas, elas se competem, elas ficam percebendo o que é mais importante. E, na verdade, cada um tem a sua importância e o seu papel na nossa vida. Nossa mãe, nosso pai, o filho, a esposa, o marido, o padre, a paróquia, os irmãos. Sim ou não? Todos têm sua importância. Todos têm. Todos têm. É muito normal que o pai, no dia dos pais, esteja lá com os filhos, a não ser que seja um missionário, porque o missionário vai ter que estar pregando para os pais. Alguém tem que falar para os pais, né? Mas depois a gente vai estar com os filhos. Então a gente tem que entender isso, entender. E a gente só entende isso debaixo da tenda. É conversando, é se ajustando, é alinhando. Assim a gente precisa. Com tudo na vida, eu falei um monte de cenário aqui para você entender isso. Agora, o Davi, quando chega na presença de Deus e vai confessar, ele tá completamente arrependido. Ele falou, meu Deus, que loucura que eu fiz. Olha, eu estava aqui reinando, cuidando das coisas de Deus. De repente eu sou homicida e adúltero. Me perdoa, Senhor. Tem que perdoar ele.
Porque ele tem um coração bom. Ele é o Davi, aquele homem que Deus escolheu pelo seu coração de pastor. Amém? Não pode pôr tudo a perder, família a perder, relacionamento a perder, por causa dos erros, da loucura das pessoas, porque elas cometem loucuras, elas fazem coisas erradas. E o que vamos fazer com isso? Nós vamos desistir dos filhos agora, do pai, do irmão, da irmã, porque as pessoas cometem erros, eles fazem loucuras, eles julgam errado, eles vêm contra nós, como os irmãos de Moisés vieram contra ele, e Moisés os perdoou, e Deus os curou. O bonito é que eles rezam. Na primeira leitura, o que sobressai não é o erro de Arão e de Miriam. O que sobressai é a paciência de Moisés e a oração de Arão. Fala comigo, paciência e oração. O que você tem que fazer quando acontecer os problemas na família? E é claro que as pessoas vão se ferir, elas se ferem. A lepra vem, porque elas erram, as consequências acontecem. Mas você vai pedir a Deus que cure elas. Você vai pedir a Deus que cure o seu marido, que cure sua esposa, que cure do vício, que cure do mal, que cure da angústia, da tristeza. O marido vai rezar pela esposa, a esposa para o marido. A gente precisa se entender. Aonde Deus coloca Miriam e Arão? No tribunal ou na tenda? Vai para a tenda, vamos conversar lá, entender. A gente vai se entender. Debaixo da tenda, dentro de casa. E aí então, voltando na cronologia, Jesus vai ao Pai para rezar, vai ao Pai para orar, e fala para os discípulos, pode ir para frente, podem ir, vão, eu alcanço vocês depois. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus guiar, deixa Deus que está sentado no trono, que diz, eis que faço nova todas as coisas, direcionar a tua família. E eles vão, e aí começa a acontecer a tempestade, e eu pergunto, Deus dirigiu errado essa família? Que está com, são 12 dentro do barco, Deus dirigiu errado porque eles foram atravessar o mar da Galileia, e aí deu uma tempestade, e eles quase morreram? Não, isso é do tempo, é da terra, acontece, mas Deus está no comando, foi Ele que falou vai, foi Ele que disse vai. Agora as pessoas ficam desesperadas, mais uma vez, paciência gente, paciência, é a ciência de que tudo vai passar, não vai ser sempre assim, vai passar. Até o casal que está vivendo um momento de desamorização, que eu falo isso o tempo todo aqui, que é um processo já provado, não só físico, espiritual, mas antropológico, psicológico. Tem casal que vive momentos de desamorização, eles se começam a desgostar, mas vai passar, não vai ser sempre assim. A gente tem que ficar junto, tem que ter paciência, tem que rezar um pelo outro. Eu já falei milhões de vezes aqui, que uma mulher escolheu um cara para casar, porque ele é trabalhador, aí depois quer separar dele, porque ele só trabalha. Isso é uma coisa maluca, fala a verdade. É verdade ou não é? A pessoa chega para mim e fala assim, Deus me livre, você para desse homem, só trabalha, só trabalha. Por que você casou com ele? Porque é trabalhador. Você percebe então que o negócio não é porque trabalha. E eu não estou defendendo um cara que só trabalha não, porque está errado também. Eu só estou falando que o motivo que fez você gostar dele, agora você está desgostando, porque isso é processo natural do ser humano, desgastado pelo pecado. Você tem que ter paciência. Você gostava do mau cheiro dele, você falava que todo mundo falava, esse garoto fede, você falava assim, não, é o cheiro natural. É que ele anda no mato, ele é da roça, ele cheira cavalo. Agora você fala que ele é um cavalo. Aí as coisas mudam, mas paciência, vai passar. Daqui a pouco, né? Você tem que aprender a conviver com o cavalo. E as coisas, agora a gente desiste fácil, a gente perde a paciência, a gente já julga, já joga tudo no tribunal, a gente não quer saber ir para a tenda, a gente já vem a lepra, já quer transmitir a lepra, porque a lepra é transmissível, a gente já quer transmitir a lepra para o outro, quer que o outro morra de lepra. Que bonito de Arão, né? Falar, ô Senhor, minha irmã, tem compaixão dela, perdoa a nossa loucura e cura a minha irmã. Que bonito, gente. Alguém rezar pela lepra, pela ferida do outro. Hein? Vamos fazer isso. Só obedecer a palavra. Jesus vai ao Pai orar, e na quarta vigília da noite ele está sobre as águas, e ele vê os seus discípulos, a família dele, porque é a família dele nesse momento. Ele vê a família dele desesperada, o barco rodando, e daqui a pouco parece que vai afundar. Jesus chega de madrugada e fala, tranquilizai-vos, sou eu. Eles falam, é um fantasma, parece que está piorando. Meu Deus, eu não consigo ver o Senhor. E naquela hora Jesus fala, tranquilizai-vos, sou eu. E Pedro, gente, surpreendentemente, com a paciência de Moisés, Pedro fala assim, se é o Senhor, manda-me ir até ti.
Você ouviu algum borbulho, algum murmúrio dos que estavam lá falando: você é louco, você vai morrer, você vai lá. E o Senhor fala: vem. E Pedro vai. E os 11 ficam na barca. Porque na hora do terremoto, na hora da tempestade, na hora do chacoalho, na hora do desabamento, a gente precisa aprender a ter paciência e caminhar em direção ao Senhor, ir para a tenda. E Pedro vai, num momento de instabilidade, num momento de insegurança, de tempestade, de descontrole, fugiu do meu controle. E eu entendo muito bem disso, viu? Um luto foge do nosso controle, foge. Eu estava fazendo uns 3 dias, minha esposa morreu numa quinta, eram uns 3 dias que a Érica tinha falecido. O meu irmão mais velho perguntou assim para mim: você vai continuar morando sozinho? Como que você vai fazer com a Vitória? Eu não tinha respostas, porque eu não tinha plano. A minha mãe falava assim: eu não posso ir morar com você agora, porque eu estou cuidando da neném da sua irmã, e sua irmã precisa de mim. Eu falei: eu sei, é difícil, você perde o controle, sai do controle. Você não sabe se você vai morar com a sua mãe, junto com a sua irmã, com mais 4 crianças, mais as suas 5, e a minha irmã com o meu cunhado, numa casa pequena, mais a minha mãe. É difícil. Você fala: não sei se eu vou para lá, não sei se eu fico sozinho. Mas como que eu fico sozinho com a Vitória, tendo que viajar? Aí se eu vou morar com meu irmão, ou se eu vou com a minha sogra, você perde um pouco do controle. Como um carro que derrapa, você fala: não sei se eu viro, se eu freio, se eu solto. Você perde o controle, mas você não perde a fé. Amém? E aí a gente acredita que o quê? Que embora eu não tenha domínio, consciência, situação de saber, eu não sei tudo, mas Deus está sobre mim, Ele reina sobre mim. Isso é fé. Não é que Ele me isenta dos problemas, não é, a tempestade está acontecendo, normal, perdi o controle do barco, já não sabemos se estamos indo ou voltando, se nós sabemos se é 4 horas, se é 3 horas, não tem relógio, as pessoas perderam calma, paciência e oração. O que é? Paciência, gente, calma, ele está falando que é Ele. Ah, mas é um fantasma. Calma, gente. Senhor, se és Tu, manda-me ir até Ti. Você fala: Rodrigo, não é possível que aconteceu esse diálogo no meio da tempestade. É possível sim, porque no meio da tempestade a gente pode não ter respostas, mas a gente tem Deus, a gente tem uma referência. Olha para Ele e fala com Ele. Amém? Olha para Ele e fala com Ele. Fala com Ele. A tempestade, a situação, a instabilidade, ela tira mesmo da gente, é normal, isso é da natureza. Ela desestabiliza a gente. Uma pessoa com raiva, irada, ela está destabilizada. Uma pessoa que está perdida, porque ela está enfraquecida, deprimida, ela está fraca, ela não sabe o que fazer agora. E você não precisa saber o que fazer, você precisa saber confiar naquele que sabe o que tem que fazer. Amém? Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode dar a direção, Ele pode trazer vida, paz no barco. Ele só está dizendo assim: tranquilizai-vos, sou eu. Agora, o que tranquiliza a gente não é a resposta, é a fé em Deus. O que tranquiliza a gente não é o que vai daqui para lá, é o que vem de lá para cá, gente. O que tranquiliza a gente não é a tempestade ser acalmada, o que tranquiliza a gente é saber que Ele está aqui. No Velho Testamento Ele diz: eu sou. No Novo Testamento Ele diz: eu estou. Então o eu sou, Ele continua sendo, mas agora Ele está. Porque o eu sou, que falava eu sou, no Novo Testamento Ele diz: eu estou convosco todos os dias. Então o eu sou está. E o está de Deus é muito forte para nós. Eu estou aqui, tranquilizai-vos, sou eu. O eu sou está no meio da tempestade. E Ele não acalma a tempestade de primeira, não. Porque aquela é a oportunidade da família se entender, confiar, acreditar. E quando Pedro sai andando sobre as águas, a família tem que confiar nele ou não tem? Sim ou não? A gente tem que confiar mais um no outro, gente. A gente tem que confiar mais um no outro. A gente tem que confiar mais um no outro. A gente tem que acreditar. Por favor. Esses dias eu me emocionei com uma mulher dando um testemunho no encontro de casal, que nós vamos pregar lá em Dourados. No final, ela foi, quem queria testemunho, ela pegou o microfone e virou para o marido dela e falou assim: meu bem, você entende agora porque eu falava para você vir à igreja? E ele começou a chorar, e ele pegou o microfone e falou: me perdoa porque eu não confiava em você, mas foi o melhor final de semana da minha vida. E ele pediu perdão para ela na frente da igreja inteira cheia, falando: por que eu não confiei em você de ir para a igreja?
tinha que ir para a igreja. Por que eu não confiei em você, que você falando para mim, meu amor, você está muito envolvido com o negócio de trabalho, você tem que rezar, vamos para a igreja. Não, deixa isso aí para depois. A gente tem que acreditar mais um no outro, amém? E quando o marido fala para a mulher, fala, meu bem, isso aí está errado isso aí que você está fazendo, não está certo. Confia nele, poxa. As coisas que ele está mostrando. Mas não, a gente quer competir. Quem está mais certo, quem está melhor, quem tem razão. Você não leva nada. O bonito mesmo é quando a gente se entende. E para se entender, a gente tem que ir para a tenda. E na tenda tem que estar o Senhor presente. Sim ou não? Sem oração ninguém se entende. Esquece isso aí. Paciência e oração. E aí o que acontece? Jesus começa a viver a experiência com Pedro. Ele vem e o Senhor vai sustentando, porque aquele que chama é o mesmo que sustenta. Aí Jesus vai sustentando Pedro. Quando ele tem medo, ele afunda. E o Senhor permite que ele afunda, porque ele precisa viver essa experiência. Um pai não é aquele que evita tudo, mas aquele que está sempre salvando, sempre fazendo o seu papel, sempre curando. Ele não precisa evitar a lepra na Míriam. Ele não precisa evitar o naufrágio de Pedro. Ele não precisa evitar a culpa que Davi sente. Deixa ele sentir assim, faz parte do processo. Eu vou mostrar para ele que o que salva é a misericórdia, não a culpa. E aí o Senhor pega na mão de Pedro e fala para ele, cadê a tua fé? Você não acabou de ver lá a multiplicação dos pães? Você acabou de ver, onde está a tua fé? E nesse momento, algo extraordinário acontece. Jesus entra no barco, na família, nos 11, e acalma a tempestade. O que os 11 falam? Qual a declaração dos 11? Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Os 11 reconhecem aquilo que Pedro reconheceu quando estava naufragando. Às vezes uma experiência de dor que você passa, de tribulação, faz sua família toda reconhecer que o Senhor é Deus. Assim foi comigo. Na minha viuvez, na experiência de dor que eu passei, testemunho de minha fé, muitos da minha família passaram a crer em Deus. Não foi o que aconteceu com aquela experiência do oficial do rei, capítulo 4 de São João, quando Jesus fala para ele, vai, teu filho está passando bem, ele foi, e quando ele chegou em casa, o filho dele estava bem. E ele falou, que hora foi? Falaram a 7ª hora, ele reconheceu-se a hora que o Senhor falou. Aí está escrito assim, ó, creu, tanto ele como toda a sua casa, na experiência de dor que ele passou. Vale a pena. Porque o sofrimento também pode ser uma grande porta e uma oportunidade para uma grande bênção na nossa casa. Pode ser. Quer dizer então, porque Deus te ama, a gente não pode sofrer mais nada. Se fosse assim, o seu filho não teria sofrido. O sofrimento do Cristo para nós se transformou em salvação, redenção, ressurreição, perdão dos pecados. O nosso sofrimento pode nos indicar muitas coisas e nos fazer crescer. Paciência, oração, rezar pelas pessoas. Agora eu quero terminar para a gente rezar, falando sobre o clamor da Virgem Maria. Quando ela percebe que não tem mais vinho, ela podia estar muito impaciente. Eu quero te falar aqui umas informações técnicas que você pode saber, outras que você pode não saber. Caná da Galileia é um vilarejo de Nazaré, um distrito de Nazaré, como se fosse assim, uma cidade e um pequeno distrito. Eu não sei se tem aqui perto de vocês, mas em São Paulo é bem comum isso. Tem uma cidade e um distrito, que nem é emancipado, é um distrito ligado à cidade. Então, Caná da Galileia era um lugar muito pequeno. Em Nazaré, tinham 40 famílias vivendo na época de Jesus, Maria e José. 40 famílias. Imagine em Caná da Galileia. Era menor ainda. Então, o que acontecia? As pessoas, quando iam se casar, não tinha convidar parente, convidava-se praticamente todo mundo, porque eram poucas pessoas. E as mulheres, as mais sábias, as mais inteligentes, as mais preparadas, as líderes, elas eram que preparavam as festas. E festa de casamento, de bodas, para os judeus, não dura igual ao nosso, 4 horas, 5 horas, duravam dias. E o judeu, ele tem o costume que ele tem liberdade de celebrar e beber à vontade em 2 momentos para eles, e a bodas é um deles. Então, foi preparado tudo com muito carinho. E a tradição nos diz, e os apócrifos também vão nos falar, que Nossa Senhora foi uma das mulheres que foi preparar antes, ela estava preparando a bodas para o casal e para o lugarejo de Caná. Maria fez parte da preparação, só para você saber. Então eles prepararam com muito carinho, comida o bastante, para aquele número de gente, e bebida o bastante. Não para eles se embriagarem, ficar louco, mas para que eles pudessem celebrar com alegria. Estava tudo pronto, estava tudo pensado, tinha o número de pessoas, o número de dias, de tempo,
do que eles poderiam comer e beber. Não foi uma coisa mal preparada, amém? Foi tudo muito bem preparado, sim ou não? Com muito carinho, muita lógica e muito discernimento. Chegou o momento, no meio da festa, que Nossa Senhora percebeu que acabou o vinho. O que significaria para aquele povo, daquela raça, daquele gênero, daquela cultura, muitas coisas semelhantes a palavras pesadas como desgraça, falido, vergonha, caos, significaria um falso testemunho, significaria miséria. Para eles significaria vergonha, para eles seria um opróbrio. Então Maria poderia dizer o quê? Se ela fosse uma mulher impaciente, ela podia dizer o quê? Seja sincera. Bem feito, cambada de bêbado. Beberam mais. Toma, acabou o vinho no meio da festa. Tomara que acabe a comida mesmo. Assim essa turma vai embora que eu já não aguento mais. Você acha que isso combina com Nossa Senhora? Mas ela teria motivo para falar, porque beberam mais do que podia, sim ou não? Porque está no meio da festa, acabou o vinho que ela preparou com carinho. Eles pensaram, calcularam. Mas pacientemente, e aqui você pode saber que é paciência de verdade, que Nossa Senhora não estava na terra ainda quando Moisés era o mais paciente da terra, senão ia estar escrito assim, e Moisés era o segundo mais paciente da terra, que ali em Nossa Senhora a paciência é grande. Meu Jesus. E Nossa Senhora com muita paciência, chega a Jesus e diz assim, filho, eles já não têm vinho. Jesus com muito carinho diz uma coisa técnica. Isso compete a mim, a nós, porque Jesus não participou da preparação. Ele não é um contribuinte da preparação da festa. A Bíblia diz que ele é um convidado, ele e seus discípulos, amém? E os seus discípulos nem de Nazaré são, entenda isso, eles são de fora, Betsaida, de outros lugares, Cafarnaum, Coroazinho, mas porque são amigos de Jesus, estão convidados. Jesus também foi convidado. Ele diz assim, isso compete a nós, tipo assim, eu não sou o mestre dos serventes, não fui o que foi chamado para preparar a festa, eu só sou um convidado. Olha a educação de Jesus, tem gente que acha que Jesus foi indelicado, não, Jesus foi apenas certeiro. Ele diz assim, olha mãe, compete a nós isso, não penso que eu tenho que entrar nisso. E tem mais um problema, qual é? Agora não é um problema técnico, é um problema escatológico, não é chegada a minha hora, porque eu sei que a hora que eu fazer o primeiro milagre, a cruz é iminente. O primeiro milagre de Jesus mostra o quanto a dor ia se aproximar, amém? Fala comigo, cada milagre mais próximo o sofrimento. E ele sabia disso. Então para fazer o milagre ele já tinha que dizer para a cruz assim, pode vir, que eu estou pronto. Tanto que veio, em 3 anos, a partir dali, em 3 anos, a cruz aconteceu. Então ele diz 2 problemas, um problema técnico e um problema escatológico. A cruz é mais para frente, não. E ela olha e fala para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Como que dizendo assim, filho, você não foi chamado para preparar a festa, mas eu estava aqui, representando a nossa família, e eles não têm mais vinho, talvez até por culpa deles mesmos, porque eles exageraram, porque eles não prestaram atenção, eles foram fazendo e não foram fazendo conta, agora acabou o vinho, mas eu preciso que você me ajude. E Jesus então faz um milagre, daquele jeito que eu falei para vocês ontem, plenitude e abundância. Ele manda encher 6 talhas, de mais ou menos 100 litros cada uma, porque as talhas tinham de 80 a 120, então fazendo uma média das 100, são 600 litros de vinho do meio para o final da festa, aonde não tinha mais do que 50 famílias. A abundância disso mostra que o Senhor veio trazer não só um número, mas Ele mostra que Ele não fez apenas um milagre passageiro, mas Ele traz o número da plenitude, como eu falei ontem, traz a abundância de novo e ainda traz a certeza do bom, do melhor. Ele pode fazer o melhor pela sua casa. Ele tira daquela família a vergonha,
Ele tira o opróbrio, Ele tira a ridicularidade, Ele tira a desgraça, a maldição, Ele tira toda a vergonha de sobre eles e manifesta a sua Shekinah, a sua glória. Então quando Maria diz, eles já não têm vinho, é uma oração ou é um julgamento? Responde com força. Quando Arão fala, Senhor, cura minha irmã, ele está julgando ela ou está rezando por ela? Quando Maria fala, eles já não têm mais vinho, ela está julgando ou está rezando? E o que a gente deve fazer lá em casa? Paciência e oração, e rezar. Sim, eu sei, não está certo, mas o que a gente pode fazer? O pai da gente erra, sim ou não? A mãe erra, e o marido, a esposa, o filho, eles erram, seu irmão erra. No momento de loucura deles, eles começam a se competir, eles começam a se comparar, e na verdade a gente aprendeu que não é para competir nem para comparar, é para compadecer e colaborar.